E aí, tudo bom com você? Giovana Bacarin aqui e hoje a gente está começando a quarta aula do nosso curso de Tendências de Consumo e Aplicação de Tecnologias, que eu estou ministrando para o SESC e que estou disponibilizando para vocês aqui também no canal do YouTube. Se você está chegando agora nesse vídeo, dá uma olhada na descrição aqui embaixo, que eu estou deixando o link da playlist completa que vai ter as nossas 8 aulas assim que eu tiver terminado. Vou deixar o curso completo aqui para vocês no canal. Dependendo de quando você estiver chegando, isso já aconteceu e a playlist completa já está aqui embaixo. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para receber as novidades, ativa o sininho para saber todas as novas publicações. E eu espero que você esteja aproveitando o conteúdo desse curso para conseguir se inspirar e aplicar alguma inovação no seu projeto específico. Então, um beijo grande e boa aula para você! Belezinha. Acho que já estamos num número legal. Se chegar mais alguém, o pessoal vai entrando, né? Assim a gente aproveita bem o tempo. Bom, estamos chegando no nosso quarto encontro, né? Na metade aí do nosso caminho, com essa jornada do nosso trabalho com as tendências de consumo e com a aplicação das tecnologias dessas tendências de consumo. E como eu comentei com vocês na semana passada, eu quero trazer uma lista que a Euromonitor publicou sobre algumas tendências, as 15 maiores tendências que eles estão acompanhando nesse momento. Inclusive, eles acabaram de mandar um relatório aqui, uma pesquisa de varejo, e eu estava dando uma lida aqui antes da gente entrar. Talvez na semana que vem eu traga alguma coisa dessa outra lista, né? E aí, deixa eu só voltar aqui na minha tela. E aí, olha, são essas. Na verdade, não são 15, não, são 18, né? São 18 tendências que eles estão acompanhando aí nesse momento. Então, a primeira é o mundo para além da pandemia, né? Eles já estão olhando para esses países que estão entrando, se não numa normalidade, porque eu acho que a gente está um pouco longe disso ainda, mas que estão recuperando as atividades, né, de alguma forma. Então, os países com maior taxa de vacinação, que de alguma forma estão recuperando as atividades, certo? Então, como vai ser esse mundo para além da pandemia? Uma outra tendência que eles estão acompanhando é a da transformação digital em economias e consumidores. Inclusive, nesse relatório que eu comentei com vocês, eles estavam falando aqui, olha, que eles fizeram uma pesquisa e 72% dos profissionais que trabalham no varejo falaram que acreditam que a transformação digital da empresa foi acelerada em pelo menos um ano. 73% falam que os investimentos em tecnologia aumentaram e 58% falam que a companhia acabou lançando alguma coisa relacionada com a tecnologia, algum produto relacionado com a tecnologia, né? Isso desse relatório que eu comentei que eu acabei de receber. Então, a transformação digital é uma coisa importante que eles estão acompanhando. E só lembrando, tá, que dentro do trabalho individual de vocês, eu estou falando para vocês escolherem uma tendência, né? Trouxe algumas, agora estou trazendo mais algumas, tá? Para vocês usarem como uma forma de trabalhar no Canvas para criar algo interessante para o negócio. O terceiro, de sustentabilidade ao propósito, ação climática. Então, quais são as evoluções desse universo da sustentabilidade? E eles já adiantam aqui que tem a ver com essa ideia de propósito, né? O propósito nas ações que estão sendo feitas. Evolução do espaço físico em varejo e hospitalidade. Então, com essa transformação digital, qual passa a ser o papel do espaço físico, ou como ele se configura de acordo com as novas necessidades, né? Hospitalidade, a gente pode pensar em hotéis, restaurantes. Então, como fica isso? A era da comida por demanda foi a primeira tendência que a gente falou, né? Como vai se configurar? E eu tenho visto mais coisas sobre drones, tá? Na última semana. Então, realmente é uma tendência, né?
Inclusive, tem uma coisa interessante, que a curva da tendência não, a curva da tecnologia, ela é uma curva um pouco diferente do que a gente imagina, né? É, deixa eu até colocar aqui no Google para ver se eu acho uma imagem fácil aqui para mostrar para vocês. Mas basicamente é o seguinte, aqui, achei. Deixa eu pegar aqui e vou colocar aqui na janela para vocês. E o drone está acontecendo um pouco isso. Vocês estão vendo uma imagem? Está vendo isso, uma imagem preta que entrou na tela? Sim? Então, a curva da tecnologia, ela acontece um pouco isso aqui, né? A coisa vai evoluindo, evoluindo, até você criar uma tecnologia, e aí ela tem uma retração, porque no começo aquela tecnologia ainda não ela é frustrante ainda, entendeu? Ela não está desenvolvida em todo o seu potencial. Por exemplo, as impressoras 3D têm 30 anos, e a gente está ouvindo falar de impressora 3D faz quanto tempo? 10 no máximo, para quem está mais antenado, né? Então, ela faz essa retração. E aí, depois, ela começa a pegar de novo o volume, tá? Ela começa a pegar de novo o volume de crescimento, né? Ela começa a entrar numa exponencialidade, certo? Estou até vendo uma outra imagem aqui que é até mais interessante. Deixa eu puxar ela para cá. Ah, é que ela é pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo. Opa! Deixa eu ver se eu consigo ampliá-la. Então, ó, falando em relação à expectativa de uma inovação sobre o tempo, né? Então, ó, tem alguma coisa aqui, é o gatilho daquela inovação. Estou falando principalmente de tecnologia aqui, tá? Não do mercado. Lembra do mercado que a gente falou da curva da difusão da inovação? Não, a gente está falando da tecnologia em si. Então, a inovação começa a existir. Aí ela vai e tem um pico aqui, que é uma inflação da expectativa, porque as pessoas acham que o negócio está pronto, entendeu? Que está pronto para ser usado, mas não está, no geral. E aí, então, tem uma descida aqui e a gente vai passar por uma fase de desilusão, do tipo, isso não serve para nada, isso não funciona. Vou dar outro exemplo para vocês, que são os QR Codes. Os QR Codes, eles estão entrando nessa subida aqui, ó, de novo, principalmente com a pandemia, que a Globo começou a usar QR Code na live. Agora você vê um QR Code muito, talvez não a maioria, mas muitas pessoas já sabem o que é um QR Code. Eu comecei a falar de QR Code em oficina por volta de 2010. Em 2010 era uma coisa muito, muito nova. Tanto que você precisava ter um aplicativo específico no celular. A maioria das pessoas não tinha smartphone, e quem tinha que ter um aplicativo específico para poder baixar, tá? Para poder ler o QR Code. Então, ele estava nessa fase aqui da desilusão. E agora ele está pegando de novo, né? E aí o crescimento começa a ficar interessante, tá? Então, isso aqui em relação à tecnologia. E aí a gente vê isso acontecendo em várias coisas, né? Em várias áreas. Mas a gente estava falando da comida por demanda e falando dos drones. Então, os drones, eles ainda não estão estabilizados, tá? Eles ainda não encontraram a estabilidade. Ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Bom, o futuro do e-commerce, né? Esse eles estão olhando muito, porque, enfim, não precisa nem dizer, né? Como já começou, como está crescendo e como vai crescer ainda mais. A gente até comentou, né? Que muita gente vai voltar a comprar nas lojas físicas, mas o e-commerce não vai deixar de crescer. Alimentação consciente e comida como remédio. Essa é outra tendência, e se eu sou uma pessoa que gosto muito desse universo aqui, a gente tem visto como tem crescido, né? Até nos médicos, no posicionamento dos médicos e tudo mais. A alimentação plant-based, né? À base de plantas, e também proteínas alternativas. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês sobre o leite de vaca que é feito em laboratório, sobre o couro que é feito com células troncos. Então, a gente está tendo essas proteínas alternativas, as feitas em laboratório e também as que são outra coisa, né? A gente tem uma galera desenvolvendo carne, né? Carne
de outras fontes, né? Hambúrgueres e carne sintética, vamos dizer assim. Eu tenho um tio que trabalha nessa área, inclusive tem um laboratório aqui em Piracicaba fazendo isso, tá? Que é o trabalho desse meu tio. Ele tem em São Paulo e tem uma filial aqui. E empolgado com essa história dos hambúrgueres aí. Da fazenda ao garfo, né? Tecnologia de alimentos, origem e segurança, principalmente por causa dos geneticamente modificados, né? A gente tem muito essa questão aí, o que vai acontecer com isso. Sobrevivência do mais adaptado no luxo e na moda. Então, com toda essa tendência de sustentabilidade e de minimalismo, quem vai sobreviver no luxo e na moda, né? Então, é outra coisa que eles estão observando. A democratização da personalização da saúde e beleza. Já começou uma leva aí, não sei se vocês viram, aqui no Brasil já tem shampoo que é feito, é uma marca, tá me falhando o nome dela aqui, no Instagram bomba muito, né? É For You, eu acho que chama, e é um shampoo dessa marca, mas ele é feito a partir da necessidade de cada um, Just For You, isso mesmo. Então, assim, já é um exemplo disso aqui, tá? Já é uma empresa. Se a gente estivesse trabalhando com essa tendência aqui, a gente já podia usar esse case, né? Esse da Just For You. Tem também isso na área de remédios, tá? De suplementação. A Nestlé tem uma linha que é a Pure, que está fazendo algumas coisas, então também está rolando isso, tá? Então, é a democratização da personalização, ou seja, eu não preciso mais gastar uma fortuna. Tem empresas democratizando esse acesso ao personalizado. Criação de valor através da volta ao básico na saúde e na beleza. Então, a volta às raízes, a gente tem visto isso também, né? Produtos mais simples, produtos com menos coisas, produtos mais naturais. A busca pelo bem-estar em bebidas e tabaco. As empresas de bebida, álcool, né, e tabaco, cigarro, estão em maus lençóis, em função das outras tendências. Então, eles estão observando essa busca pelo bem-estar nessas indústrias, né? E tem vindo bastante inovações nesse sentido, né? Na Alemanha, se não me engano, foi no ano passado, eles lançaram um coquetel, né? Era um coquetel para danceteria, para a noite, focado no público balada, e que era sem álcool, né? E era uma grande empresa de bebidas alcoólicas. Então, essas empresas estão tendo que se virar nessa busca. A recriação das ocasiões sociais, que está um pouco ligada com o mundo além da pandemia, né? Como que vão se recriar isso nesse momento? A inovação regulatória em bebidas e tabaco também, por causa das restrições que os países estão fazendo. Sistema de consumo e automação de residências, um fim disruptivo para o pensamento isolado. A gente comprou essa semana aquele Fire Stick, né, da Kindle, da Amazon, que é para você pôr. Eu tenho uma televisão que ela é smart, mas ela já tem uns anos aí, então eu não conseguia pegar a Globoplay, não conseguia pegar a Amazon Prime, e aí eu comprei o Fire Stick, então. E vem com a Alexa, né? E aí a gente estava brincando, perguntando coisas para a Alexa e mandando para um tio nosso, né, que já tem mais de 70 anos. E aí ele estava inconformado com a Alexa, que como assim a gente estava conversando com a televisão, né? Alexa, me deu uma receita de macarrão. E aí abri a receita de macarrão e a gente filmou, ele ficou inconformado. E aí meu marido estava se ligando, né, de como tá fácil hoje em dia você automatizar a casa, né? De como essa automação ela tá mais barata, né? Então essa é uma outra questão, tá? Inclusive, aqui tem muita coisa em volta disso, que são as questões que envolvem a inteligência artificial, né? Inclusive, conversando sobre a Alexa, eu estava comentando que uma das inovações que eu vi recentemente é uma empresa que lançou um bracelete que você coloca, ele ainda está numa fase tecnológica, né, não tão boa, então ele ainda é muito grande. Eu imagino que logo, logo vão criar um bracelete muito mais suave para o mesmo fim. E qual é esse fim? Ele cria um raio em torno de você, no qual os aparelhos não podem te ouvir. Seu celular não te ouve, a tua Alexa, teu Echo Dot, a Cortana,
a Siri não vai te ouvir, né? E eu não sei quanto vocês estão familiarizados com isso, mas essa é uma coisa que no começo me assustava, né? Como os aparelhos estão ouvindo a gente o tempo todo. E como eu dou cursos de mídias digitais, esse tipo de coisa, sempre vem algum aluno com exemplo, né? Eu lembro de um aluno que estava com exemplo de que ele não cozinha, ele mora com os pais, mas ele estava no supermercado comprando milho, né? Lata de milho com os amigos por causa de um churrasco. E como começou a aparecer propaganda para ele, né? Porque que tinha aparecido? Ele não procurou no celular, ele não pesquisou nada, mas ele estava com o celular no bolso, né? E aí eu falei para ele, é bem simples, né? O teu celular está te ouvindo, é só isso, né? E ele usa essa informação para colocar nos anúncios. A Apple, inclusive, nas novas versões agora, inclusive o Google está chiando, né, muito por causa disso, eles estão dando algumas opções de privacidade, né, de dados maiores. Mas é só a Apple, né, que está fazendo isso por enquanto, assim, ou mais fortemente. E aí isso impacta para as empresas que, basicamente, o Facebook e o Google, né, que são empresas que vendem anúncios, né? Basicamente são empresas de anúncio. Então, ele já tem esse produto, né? Que cria um raio em torno de você. A Alexa mesmo, do meu Fire Stick, ela até eu desligo a televisão, mesmo que eu tire da tomada, ela tem uma bateria residual e ela fica te ouvindo, né? Então, tem essas complexidades. Eu vou até falar para vocês de um documentário muito interessante que tem no Netflix. Eu acredito que o Dilema das Redes todo mundo já deve ter assistido. Então, tem um outro documentário chamado Coded Bias, que fala sobre a questão do reconhecimento facial e de como a inteligência artificial está sendo dotada de um viés racial muito complicado, né? Ela reconhece muito bem rostos brancos, mas não reconhece também outros rostos, né? De outras seja oriental, seja negro, seja um indiano, enfim, pessoas que têm rostos não brancos têm mais dificuldade. Por que isso acontece? Porque, apesar da inteligência artificial ter o tal do machine learning, ou seja, ela aprende com ela mesma, né? Depois com os dados, através dos dados que a gente alimenta nela, o algoritmo foi criado por um humano, e esse humano tem uma série de vieses de pensamento. E esses algoritmos, já vou ligar aqui, parou, estou voltando. Esses algoritmos acabam ficando contaminados, tá? Com esses viés. Então, assistam esse documentário muito bom sobre esse assunto, tá? Só uma parte, mas é que é um assunto tão complicado que eu queria dar uma pincelada aqui para a gente começar a se acordar para esse assunto da inteligência artificial, tá? Novos modelos de negócio em residência e tecnologia e a casa do futuro. Esses últimos três tendências bem interligadas, inclusive, certo? Então, estou trazendo aqui 18 que o Euromonitor está, né, ali no pé do ouvido, olhando. Mas vamos falar, então, de um outro canvas, né? Vamos trazer aqui mais um exemplo de um canvas preenchido para vocês entenderem como fazer isso, certo? E daqui a pouco a gente vai entrar no que nós vamos trabalhar hoje. Bom, esse canvas está trabalhando uma tendência chamada de pre-tail, né, nos Estados Unidos, onde eles perceberam isso, mas é o tal do pré-vendas. Gi, o que é pré-vendas? É uma tendência de startups, né, empresas que estão criando produtos inovadores, venderem o produto antes de lançarem, tá? Venderem o produto antes de lançarem. E a gente vê isso muito acontecer no tal do crowdfunding. Tanto que está aqui, ó, o Kickstarter é muito grande nos Estados Unidos, mas a gente tem o... Ah, meu Deus, alguém lembra? Me fugiu o nome da plataforma de crowdfunding brasileira principal. O Catarse, isso, Amanda, obrigada. O Catarse aqui no Brasil tem o Vaquinha, né? Tem algumas outras menores, mas o Kickstarter, que é o Catarse americano, né? Que é mais antigo que o Catarse, ele pega empresas do mundo inteiro.
tá? Eu lembro que uma vez eu comprei uma mala, uma bolsa de uma empresa italiana e era feita por italianos no Kickstarter, né? Então você vê, a Kickstarter era uma empresa americana, a maioria das coisas que você vê lá são americanas, mas era uma empresa italiana que estava se patrocinando pelo Kickstarter. Então é um jeito de patrocinar. Vamos dar uma olhada nessa tendência. Quais são as necessidades básicas envolvidas? Por que eu gostaria de comprar algo que ainda não existe? Por que eu gostaria de comprar algo na pré-venda? Então, uma das necessidades é a de status. Porque a pessoa que está comprando aqui, ela é aquela pessoa que está na vanguarda, né? Aquela pessoa que é cool, né? Que é legal. Então, esse status. A conexão que existe entre eu e o criador. Porque são poucas as pessoas que compram, poucas assim, às vezes são centenas, né? Mas menos do que o mercado depois. Então, é aquela conexão mais próxima que existe com o processo. O entusiasmo é uma outra grande, né? Eu lembro quando eu comprei essa maleta, ela é indestrutível, né? Pode passar um carro em cima que não acontece nada, pode cair dentro da água, meu laptop tá ok dentro. E depois, na semana que vem, eu pego ela para mostrar para vocês, é bem diferente. E então é o entusiasmo, né, por ter aquilo. E a relevância também, é uma relevância daquele produto para mim, eu quero ser relevante dentro das coisas que eu acho importantes, então é uma questão de relevância, tá? Beleza, mas o que vai impulsionar essa mudança? A transformação tem a ver, a transformação no longo prazo, né? A cultura do faça você mesmo, que tem crescido muito nas últimas 2 décadas, o empreendedorismo tem crescido muito também, a democratização da produção, a própria impressora 3D, como a gente estava falando, né? Tem aumentado muito, ou a terceirização para países. Tem muita gente que tem uma empresa e a fábrica na China, né? Muitas empresas. E o cansaço da cultura de consumo em massa, né? Então eu lembro de uma campanha no Kickstarter que os caras lançaram um moletom que durava. Era tipo assim, a campanha deles. Esse moletom é aquele para você passar para o seu filho, né? Então era um negócio com capuz, todo estilizado para um determinado público, mas era aquela volta da roupa que passa de geração. Hoje em dia, a roupa que a gente compra dificilmente é assim, né? É tudo descartável, mas eles estavam querendo trazer isso de volta, né? E é tão legal, eu tenho um casaco aqui que era da minha bisavó, né? Então, eles estavam querendo trazer isso de volta. E aí, quais são os gatilhos, né? Mas no curto prazo, as próprias plataformas online que permitem que isso exista e o uso de identidades reais que reduzem a impressão de risco. Ou seja, o empreendedor, o criador daquilo, vai estar com a cara dele ali, né? Quando você entra no Catarse, no Kickstarter, você sabe quem é a pessoa que está produzindo aquilo. Então, eu, enquanto consumidor, não sinto tanto risco em comprar aquilo. Pelo contrário, eu sinto conexão, né? E quais são as expectativas de consumo emergentes que alimentam essa tendência? Primeiro, relevância total. Não existe nicho pequeno demais. A gente entra nessas plataformas e vê coisas mega específicas sendo feitas, como essa própria maleta que eu estava comentando com vocês, porque aí essa conexão permite. O envolvimento, a questão de fazer parte daquilo, fazer parte daquele movimento, né? E o consumo participativo e com histórico, né? Com histórico e com história também. Porque eu posso falar que eu comprei na fase beta, eu posso falar que eu ajudei a dar feedback para aqueles produtos ser desenvolvidos, porque muitas dessas empresas, como essa, por exemplo, da Itália que eu estava falando, elas viram empresas depois, né? Elas patrocinam aquilo tem sucesso, vira uma empresa, ela vai fazer outros produtos, e aí eu posso dizer que eu faço parte daquilo, né? Então, aqui tem algumas inspirações que são plataformas americanas e a gente tem plataformas brasileiras também. Qual que seria potenciais de inovação aqui, tá? Primeiro, eliminar riscos mediante a realização de testes e feedback. Ou seja, se eu sou uma startup e eu estou começando, está aqui uma ótima fase de eu pegar o meu mínimo produto viável, né? Aquela versão que eu já trabalhei, mas que ainda não é a versão final, e eu já colocar ela para o mercado, sem eu ter o risco de investir do meu bolso,
né? Eu posso fazer uma tiragem. Vamos dizer que a Jo quisesse lançar uma marca dela de sapato, tá? Dela mesma, o nome dela e o desenho dela, tá? Ela vai desenhar o sapato. E aí, como que ela faz isso? Ela já tem um público, ela já tem os clientes dela que compram, ela pode fazer uma parceria com uma fábrica que vai produzir aquilo, ela vai fazer os desenhos, e aí, ao invés dela pegar, pôr o dinheiro do bolso dela, ir lá, mandar a fábrica fazer aquele desenho dela, ela pode colocar numa plataforma dessa, oferecer para os clientes dela, para ver quem compra, porque basicamente é isso, você compra antes, né? E com um preço diferenciado no geral. E aí ela financia a primeira tiragem dela. Dani, falando dos inscritos, como falamos na semana passada, eu tenho uma amiga, a Rafaela Capai, ela lançou o livro dela assim, ela lançou no Catarse, né? Ela estava escrevendo o livro, ela estava compartilhando o processo de criação do livro com a rede dela, no Instagram, no YouTube e tudo mais, e ela, tanto que eu comprei no Catarse o livro dela. E aí você ganhava alguns mimos a mais, né? E ela bancou a produção. Tenho certeza que ela faturou com o livro dela mais do que eu, porque o dinheiro foi direto para ela, né? O meu dinheiro vai para a editora, né? Então, diminuir esse risco, tá? Promover experiências de crowdfunding nessas campanhas, crowdfunding é exatamente isso que a gente está falando, né? Crowd é a multidão, é a galera, funding é o patrocínio, né? A grana mesmo. Então, como que eu patrocino algo através da minha galera, né? Da minha tribo? Então, criar essas experiências. Um potencial é propriamente eu lançar uma plataforma dessas, né? Eu posso falar, não, eu não quero lançar uma linha de sapato minha, eu quero lançar uma plataforma para lançar a ideia dos outros, né? Um potencial também. Ser uma fonte de novos produtos e novas ideias e uma chance para você fundar a sua própria startup. Tá? Então, aqui são alguns potenciais. E quem são as pessoas que vão comprar isso? A gente pode pensar nos usuários experientes de internet, nos early adopters. Então, vamos pensar que naquele nicho de mercado vai ser, lembra da curva da difusão da inovação que a gente falou? E no primeiro dia eu sugeri que vocês assistissem um vídeo que eu tenho isso sobre no meu canal do YouTube, né? Os early adopters e os inovadores, né? Ou seja, os adeptos iniciais e os inovadores são os 16% da população que é mais antenado naquele nicho de mercado. Então, esse pode ser um público, né? Nem todos os clientes da Jo estariam interessados nessa linha tão inovadora que ela está lançando, mas tem ali um percentual que poderia estar interessado, né? Que é essa galera mais antenada. Micronichos, então, às vezes eu vou lançar um produto para um nicho pequeno, mas como eu estou lançando dentro do Brasil inteiro e não só no meu bairro ou em Piracicaba, pode ser que seja o suficiente para viabilizar meu negócio, né? Eu tenho visto planners muito específicos, né? Agendas, sabe? Eu tenho, no Kickstarter tem um monte de ferramenta de produtividade, aparelho para quem tem problema que usa aquele CPAP para dormir à noite, né? Tem alguns aparelhos inovadores, então, na área de saúde. Então, tem muita coisa que são micronichos sendo lançadas, tá? E aí, para pessoas de todas as gerações, né? De repente, alguma coisa que vai ter um foco mais em luxo, artigos para casa, enfim, tem várias potencialidades aqui. A Dani está falando que comprou pela primeira vez cosméticos que são caros, pagando apenas o frete em troca do feedback. Olha que legal. É uma empresa que está, né, procurando testar, né, de verdade o produto para melhorar. E essa empresa, ela tá tentando diminuir o risco, ela está nessa etapa, né, de querer melhorar o produto, mas se você comprou direto da empresa, não é isso que a gente está falando, porque o produto já existe e você comprou. Na verdade, ela já lançou, né? Pelo que você está me falando, me parece que ela já lançou essa versão e você já comprou. Aqui, quando a gente paga, o produto ainda não existe. O produto ainda não existe, existe só um protótipo dele, uma ideia, talvez um teste de conceito, uma prova de conceito, né? Por exemplo, essa maleta que eu comprei, o que tinha era a prova de conceito, de que realmente podia passar um carro em cima,
que aquele carro, que aquele material aguentava, que não entrava água e todas essas histórias. Tanto que atrasou a produção depois, atrasou bastante a produção, porque eles tiveram problema com fornecedores, né? Mas as pessoas, eles iam comunicando a gente, todo mundo entendeu, porque era aquela coisa de tamo junto, né? No site Cosmetic Freak tem várias marcas não tão conhecidas. Então, tem muitas marcas que fazem isso, mas na verdade aí é uma pesquisa de mercado. É um jeito de eu conseguir atingir, né, pessoas. Então, em vez de eu chamar 20 pessoas na minha cidade para dar o cosmético para elas, como se fazia nos grupos de foco antigamente, e pegar o feedback e tal, eu estou pondo isso na internet e estou tentando alcançar pessoas com perfis mais distintos, né? E aí, o que eu ia gastar com minha pesquisa de foco, eu gasto dando o produto de graça e a pessoa paga o frete. Quer dizer, na verdade, o que a empresa está fazendo é teste. É teste de. É como no Design Thinking, que eu estava falando com a Dani a semana passada no workshop, num outro workshop, mas é como no Design Thinking, aquela etapa de testar mesmo, né? Testar com o consumidor. Essa é uma outra forma, né? Essa daqui é uma outra forma, o pré-vendas, mas eu estou fazendo isso para um produto que não existe ainda, como se eu estivesse vendendo numa etapa anterior ainda a essa que você está falando. Beleza, então esse é um exemplo para a gente. E aí, pegando agora o canvas de vocês, né? O trabalho de vocês. Qual é o bloco que nós vamos olhar hoje? É exatamente esse aqui embaixo, ó. Das expectativas, nós vimos as necessidades, nós vimos o que impulsiona a mudança na semana passada, agora a gente está chegando aqui na expectativa de consumo emergente. E aqui a ideia é o seguinte: novas tendências de consumo vão surgir quando as necessidades básicas se chocam com as mudanças externas para criar, ou até liberar, porque às vezes é uma demanda reprimida, novos desejos, novos gostos, novas vontades, novas necessidades. E quando a gente identifica, então, esses desejos, essas necessidades, essas oportunidades, a gente pode buscar lacunas de expectativas entre o que os consumidores desejam e aquilo que eles têm atualmente, tá? Então, de repente, eu estou olhando para uma tendência de consumo, vamos pegar o exemplo aqui, né? Que é o do pré-vendas, e eu estou olhando o que está acontecendo aqui, e eu vejo que tem uma expectativa aqui, as pessoas querem fazer parte, as pessoas querem a história, elas querem relevância naquilo que elas compram. O que eu poderia fazer que atendesse, né, isso? Então, quando você estiver analisando a sua tendência, veja, tenta entender quais expectativas estão surgindo ali. Por exemplo, uma expectativa que eu tenho visto surgir, vamos falar da tendência da Euromonitor lá, da comida por demanda, tá? Então, tem a tendência da comida por demanda. Nesse momento, a gente tem os iFoods, os Raps da vida resolvendo esse problema, os Uber Eats da vida resolvendo esse problema, mas uma das expectativas de consumo emergente que existe em relação a essa tendência e que está até casada com outras, tá? É o da qualidade de vida dos entregadores. Tem muita gente incomodada com isso. E não existe ainda, eu não vi essa solução ainda, mas as empresas que conseguirem criar ou soluções internas, né, que melhorem isso, ou uma empresa grande que chegue com uma solução interessante, sei lá, uma startup que seja uma cooperativa, o que quer que seja, né, e que melhore, em que eu divida mais o lucro com essas pessoas, ela vai estar atendendo essa expectativa. É para todo mundo? Não, tem gente que não tem nem aí, eu só quero que seja barato, né? Mas tem uma galera que está muito aí, a ponto de ter pessoas, né, e grupos que boicotam, né? Na pandemia eu vi muito isso no Instagram, né? De boicotar. Tipo, eu sei que tem, mas as condições são deploráveis. Aqui em Piracicaba ainda não tem tanto isso, mas em São Paulo tem uma outra coisa que são umas cozinhas, tem um nome até para isso, eu não vou lembrar agora, tá? Mas são umas cozinhas que elas não existe o restaurante, tá? Não existe o restaurante, não existe a frente, não existe nada. É um barracão que a pessoa pega para fazer isso, para vender no iFood. E aí é todo mundo com subemprego no lugar, tá? É um subemprego generalizado. E aí isso é muito complicado para vender barato no iFood. Então,
a gente precisa olhar para essas expectativas, né? Nos cosméticos tem essa pela personalização, tem por ter menos químico, tem por ser mais saudável. Então, dentro da tua tendência que você está analisando, o que é relevante? Então, essa é a tarefa, né, que a gente vai olhar para hoje. E aí eu trouxe aqui, eu vou mandar o slide para vocês depois, algumas dicas para a gente pensar nisso. Então, pergunte a si mesmo, o que os consumidores estão adotando nas marcas, nos produtos, nos serviços que exemplificam essa tendência, né? E o que eles querem e o que eles esperam até agora. E aí, algumas frases para ajudar a gente a pensar nisso, tá? As pessoas querem o quê? A capacidade de, acesso melhorado a, liberdade para, a experiência de, um serviço que, né, algum XYZ mais barato, um XYZ de melhor qualidade, mais agradável, mais social. O que as pessoas... Então, essas frases ajudam a gente entender o que as pessoas estão querendo. E a gente pode fazer isso prestando atenção em outros setores que não os nossos, né? Para que a gente vê que nós, consumidores, a gente não faz diferença entre setores. Nossas expectativas são as mesmas, né? Então, se eu quero um trabalho mais humano, eu quero esse trabalho mais humano para mim, na minha empresa, eu quero para o meu entregador do iFood, eu quero para a funcionária que trabalha na minha empresa, na minha casa, na loja que eu compro, na fábrica do iPhone, né? Então, eu quero isso em todo lugar, certo? Se eu quero menos química no meu shampoo, eu quero menos química na minha comida, eu não quero comprar geneticamente modificados. Então, se a gente olhar em determinadas tendências, como está funcionando aquilo ali na indústria, em outras áreas, ajuda a gente a pensar, tá bom? E aí, então, quando um nível de qualidade ou serviço é estabelecido em um setor, os consumidores querem saber por que é diferente no seu setor. Então, eles vão direcionar esse entusiasmo para quem acertar. Exatamente o que eu falei. A coisa do trabalho digno, ele é uma coisa que está acontecendo em outras áreas, principalmente as pessoas querendo ter um trabalho digno, elas, na corporação, nas grandes empresas. Então, se eu estou querendo isso, por que o meu entregador de iFood não pode ter? As coisas, elas vazam, entendeu? As coisas não têm limite. Eu não penso daquela forma só para sapato, só para refrigerante, só para comida. Não, se eu penso daquela forma, eu penso daquela forma para tudo, tá? Então, a gente deve examinar as inovações existentes, entendê-las e adaptar para o nosso negócio, tá? E para que essa perspectiva seja o mais ampla possível, a gente pode realmente olhar para outros setores, outras regiões, outras culturas, outros tipos de negócio, e entender isso do ponto de vista de quem está vivendo a tendência. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? É isso que a gente está fazendo aqui ao fazer essa análise. Então, essa é a lição de casa para a semana que vem, tá bom? Vocês olharem a expectativa de consumo emergente dentro da tendência que você está trabalhando aí no teu Canvas, né? O que as pessoas estão esperando. E aí vamos falar de alguns cases aqui hoje, certo? Trazendo aqui, então, a livraria feminina e feminista que nós comentamos na última aula, né? No PDF de vocês, novamente, vai ter o link para vocês verem, mas essa é uma foto. Ela chama Gato Sem Rabo, tá? Esse é o nome da livraria e essa é uma foto dela em São Paulo. Inclusive, eu descobri que tem mais do que uma. Eu descobri que tem uma que é só online, tá? Que também são só autoras mulheres. Então, fica aí a lembrança do que a gente comentou na semana passada. Essa daqui é dentro do remoto como regra, que também a gente estava falando na semana passada, é uma inovação que veio, acho que eu recebi no dia seguinte que a gente conversou. Uma empresa em Montreal, né, então no Canadá, está abrindo 23 espaços desse aqui, olha, que são mesas de trabalho, né, postos de trabalho para trabalhadores híbridos que trabalham em casa e no escritório. Então, são em áreas verdes, né, em áreas abertas ali, para pessoas poderem não trabalhar dentro de casa, para quem precisa trabalhar remoto, mas não quer
trabalhar dentro de casa, né? E olha que agradável, que bonito, né? Imagina se essa moda pega aqui, que interessante que ia ser. Esse daqui é um nessa área da alimentação consciente, da comida como remédio. Aí que a gente falou da Euromonitor, né? Que a Euromonitor trouxe. Então, essa é um grupo chamado Ministry of Milk, que é como se fosse o Ministério do Leite, tá? Mas que é uma espécie de um consórcio, né? De marcas e fabricantes de leite vegetal. Lembra alguns anos atrás, e alguns bons anos, que eu acho que talvez foi no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, isso, que tinha aquela campanha do bigodinho de leite? Vocês lembram disso? E que era uma campanha. O Zoom tá desligando minha câmera, tá? Que era uma campanha feita pelos produtores de leite, pelos grandes produtores de leite, para incentivar o consumo de leite. Aí, olha a tendência chegando. Os produtores de leite vegetal estão fazendo a mesma coisa agora, né? Eles estão chamando todas as marcas para trabalharem juntas, para fazerem algo similar àquilo e incentivar o consumo de leite vegetal. Então, olha só que interessante, até quem ia imaginar isso nos anos 90, né? Então, tá rolando essa tendência. Essa daqui é uma outra também que eu fiquei sabendo essa semana. A Sabrina não pôde estar com a gente hoje, avisou, mas ela é uma que está trabalhando essa tendência, né, da reutilização da roupa. Ela vai ver a gravação depois. Essa daqui é uma da Banana Republic, que é uma marca muito conhecida, né? E que a própria Banana Republic está abrindo seu brechó, né, nos Estados Unidos. Então, eles estão recuperando peças vintage, né, ou seja, estações passadas da própria Banana Republic e estão vendendo isso, tá? Então, eles estão relançando as peças passadas. E não é a primeira empresa que faz isso, tá? Nos Estados Unidos. Eu não vi ainda isso acontecer aqui no Brasil, mas eu acho que teve um caso. Eu estou tentando lembrar quem foi, mas eu acho que eu vi um caso aqui sim. Lá já vi alguns de grandes empresas, né, no varejo de roupa, que elas mesmas fazem o próprio brechó, entendeu? Para tentar entrar na onda, para tentar falar dos mesmos valores, para tentar pegar isso, né? O objetivo aqui deles, eu acho que é até menos volume de vendas e mais entrar nessa vibe com os consumidores, tá? E, como sempre, tudo eu estou colocando o link para vocês. E agora eu vou falar algumas da normalidade da realidade virtual, tá? A realidade virtual, como a gente falou, ela aumentou muito também, né? Agora, na pandemia. E aí, essa daqui é uma empresa, eu acho que é americana, que começou a fazer tour em 3D para vender casa. Então, uma imobiliária que tem tour em 3D. Essa é uma coisa em realidade virtual. E 3D, né? Essa é uma tendência que talvez demore um pouco por causa daquela questão da tecnologia que a gente estava falando. A realidade virtual ainda está, sabe? Ela ainda não pegou a segunda subida. Ela teve a primeira, ela caiu, ela está pegando a segunda subida, mas é uma questão da tecnologia mesmo, porque a tecnologia ainda não é perfeita, né? Mas está cada vez mais perto disso. Então, esse cara, ele falou que funcionou muito, tá? O corretor que fez isso, porque nos Estados Unidos não tem tanto grandes imobiliárias, né? São mais os corretores individuais, é um pouco diferente lá o modelo. E esse cara fez isso, então. E ele falou que mesmo a hora que começou a abrir de novo, né, ou seja, as pessoas poderiam ir visitar, diminuiu muito o número de visitas à toa que ele fazia. Porque antes ele tinha que ir toda vez, né? Agora diminuiu porque a pessoa primeiro faz a visita virtual e aí só marca com ele quem gostou do que viu, né? Então está sendo um ótimo uso do tempo dele. Olha que coisa interessante. E aí a ideia aqui é como a gente pega essas coisas e traz para o nosso universo, né? Como que eu posso, dentro do meu universo, fazer uma chamada
com produtores do mesmo gênero para aumentar a relevância daquele assunto, né? Como que eu posso pegar uma tendência de sustentabilidade que talvez não seja relevante para mim, mas que eu possa também fazer alguma ação em cima daquilo para conseguir entrar, né, naquela vibe? Como que eu posso pegar uma tecnologia e usar dentro do meu negócio? Então, é essa a ideia aqui, tá? Essa daqui é uma outra, e eu acho que ela mostra bem para a gente como a tecnologia ainda tem espaço para melhorar, né? Mas é uma empresa chamada Spaces, que ela usou realidade virtual dentro das reuniões. Então, você vê que é uma plataformazinha, é uma plataforma aqui do Zoom, né? Uma reunião do Zoom, mas eles tentaram juntar a realidade virtual, ó, dentro do Zoom. E a gente vê aqui que ainda parece videogame antigo, né? Então, a realidade virtual, hoje em dia, está no mesmo lugar onde os videogames estavam nos anos 90, tá? Mas o crescimento é exponencial, então talvez muito rapidamente a gente vê isso melhorando, tá? O crescimento da tecnologia é exponencial mesmo, tá, gente? De repente eu posso trazer até algumas falas sobre isso na semana que vem, tem uma série de estudos sobre isso. Muita gente fala da lei de Moore, que é uma lei que fala disso, mas não na verdade nem é ela, tá? É maior do que isso. Me fala aqui no chat se vocês tiverem interesse, eu trago uma fala sobre isso. Esse daqui é um museu finlandês, né? Que também começou a fazer tours guiadas de realidade virtual. Isso daqui é uma instalação de uma artista, tá? No link, inclusive, dá para vocês verem que lindas que são algumas instalações dela, dessa história aí da Branca de Neve, né? E aqui a Branca de Neve trabalhando, né? Dentro de casa, na faxina. Então, eles começaram a fazer. E como a gente até tinha comentado disso, né? Que vários museus fizeram isso. Esse daqui é um que eu comentei com vocês na semana passada também. Lembra que eu falei que tinha uma empresa que fez o Happy Hour na realidade virtual, né? Então era o remoto, como a gente estava falando do trabalho remoto, e aí essa empresa, nessa história do remoto, eles não queriam perder a coisa do Happy Hour, para agregar ali o time. Então, essa daqui como se diz, a agência, né? Era uma agência de publicidade. Se vocês clicarem nesse link a hora que vocês receberem o PDF, tem um videozinho lá, tá? Mostrando as pessoas entrando. Então, você vê que realmente parece um videogame um pouco antigo, mas já está um pouco melhor que a anterior. E a galera entrou lá, então, dentro da agência para fazer o happy hour deles. Esse daqui é uma iniciativa de Israel, é o Museu da Torre de Davi, que lançou uma tour da Cidade Sagrada, tá? Com a realidade virtual, e você podia ir. Eu entrei lá para ver se estava vigente, e não estava vigente esse ano também, uma bagunça, né, por lá esse ano. Mas ainda tá no site deles, eles ainda estão querendo fazer isso, você pode ver algumas coisas. Então, teve esse tour da Cidade Sagrada, tá? Esse daqui é muito louco, né? Que é a Universidade da Califórnia criou isso daqui, ó, é a Covid, né? É um estudo da Covid. Então, se você entrar no link, você vai ver o vídeo do cientista manipulando. Então, também é uma visualização da molécula com a realidade virtual, né? Em 3D, para eles fazerem um estudo da Covid, tá? Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo realidade virtual em um monte de coisa diferente? E essa daqui é a realidade virtual junta com o fitness, né? Com a parte da saúde. E aí, Jô, estou vendo aqui sua mensagem, viu? Tranquilo. Vindo com a parte da saúde. Então, a pessoa está na bike, né, da bicicleta ergométrica, lá na casa dela, ela está com óculos de realidade virtual e ela está pedalando nesse lugar aqui, tá? Tem uma empresa, essa daqui é essa VZFit, né? Tem várias empresas nessa área, tá? A primeira vez que eu falei dessa tendência aqui foi por volta de 2016, mais ou menos, que tinha uma empresa americana que eu achei fantástico, que você podia voar.
né? Então você entrava na bicicleta ergométrica, mas a hora que você colocava o óculos de realidade virtual, a sua experiência era de estar voando, né? Era uma bicicleta com asas. Então eu imagino que devia ser bem mais divertido, né? Do que sentar e olhar para a parede e ficar pedalando, né? Então eles têm vários, tem no Brasil, tá? É só colocar realidade virtual bicicleta que você vai achar várias empresas no mundo já fazendo isso. Então, você tem a bike, o óculos, e aí a empresa vende essas aulas, né? Que não são aulas, né? Esses tours, esses passeios, né? Para você fazer. Então, é bem interessante. Essa daqui é uma outra, olha. Então, nessa daqui, a pessoa também tem a bike aqui, essa holodia, né? Holódia, não sei. E aí você também vai, enfim, fazer as suas viagens, os seus tours. Ela tem passeios pela cidade, né? E aí você pode conhecer outras cidades também, fazendo esse passeio. Então, são coisas bem interessantes. E aí, agora eu queria ouvir de vocês, eu trouxe bastante informação, então trouxe 18 novas tendências da Euromonitor, né, para a gente pensar. Nós falamos das nossas expectativas de consumo e trouxe mais alguns exemplos de inspiração para vocês. E aí, quero saber de vocês, como está indo? Está rolando, está sendo interessante ver isso, está pipocando ideia na cabeça de vocês? A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos aqui. Se tem alguma dúvida também, podem me falar. Ou se está tudo certo, se está tudo bem. Eu estou gostando, adorando as novidades e tentando imaginar aqui para o público da terceira idade. Essa coisa aqui, eu sei que é mais difícil, se bem que não é tão difícil assim a coisa da realidade virtual, viu? Mas seria interessante, né, para eles fazerem exercícios, né? Estou pensando aqui. Sim, Seria... no Sesc Bertioga, no Festival da Terceira Idade, eles ofereceram 3 jogos lá da realidade virtual, onde a gente entrava no lugar, e o monstro ia pegar, de esqui, depois tocando guitarra, achei super legal. E É, eu, é o que tem para agora, né? Nessa pandemia, a gente tem que ir em busca. É verdade, eu lembro a primeira vez que a gente pôs um óculos de realidade virtual com a minha sogra, ela tem 84 anos. E foi tão bonito, meu marido até filmou. Foi tão bonita a reação dela, sabe? Quando a pessoa volta a ser criança, né? Com aquilo. Foi muito legal. Sim, é maravilhoso. Assim, a gente olhando também para as outras coisas, né? Olhando também para. Você sabe que na pandemia eu tenho uma cliente minha, aluna, enfim, que trabalha com isso, né? Com a terceira idade, e ela pega, assim, acho que dos 60 e poucos até os 100, né? Acho que a cliente, ela tem uma cliente que tem uns 90 e tantos, e era uma escola, né? E elas foram para o virtual. Elas foram para o virtual. Eu lembro que elas tiveram um pouco de resistência no começo da pandemia, mas foram para o virtual. E aí vai ajudando as pessoas, né, a se adaptar, a entender o que aquelas pessoas, o que aquele público nosso precisa para entender, de repente, uma tecnologia. Porque a tendência interessa, né? Inclusive, eu dou aula para a terceira idade. E eu fiquei orgulhosa, ainda agora há pouco, que uma das alunas tem 70 anos, a média é 70, né? 7.0. Ela conseguiu criar uma sala pelo Zoom e bater um papo com as amigas, já que vai ter férias. Então, sabe, eu fico orgulhosa. A terceira idade está bem envolvida, tá, sabe? Tem que ter estímulo. Que legal, né? Que legal isso. Eu tô assim também, meu avô tem 90 anos e tô animada também com as coisas que ele tá pegando para fazer, né? E aí a gente vai ampliando, ampliando. Dani, acho que você abriu? Quer falar? Abrir, sim. Em relação ao pessoal da terceira idade, eu vejo na minha casa, né? Na casa dos meus pais, na verdade. Meu pai tem 70, minha mãe tem 68.
e ela já é super antenada, sendo que meu pai sempre foi a pessoa antenada de casa. Hoje em dia ele não quer, ele acha um absurdo tanto que ela passa de tempo no celular, mas ela saiu da depressão conhecendo a realidade somente de redes sociais mesmo, encontrando pessoas e tudo. Então, eu vejo assim que no Brasil, por enquanto, para a grande maioria, a realidade virtual ainda se mantém nas redes sociais, no digital, né? Eu não sei se estou falando besteira, se tem a ver isso, né? Mas é uma realidade que eu vejo assim em casa. E em relação ao que você está trazendo, eu acho que esses exemplos são assim a grande dinâmica, porque para mim é o prático dentro da teoria, né? Essa coisa da atividade física, eu amaria fazer isso, porque embora eu não faça, eu estou sedentária no momento, mas eu amo a musculação, atividade física, e eu amaria pedalar passando pelas ruas da Itália, de repente. Né? E eu penso que um futuro para isso possa ser, por exemplo, você acompanhar uma professora de yoga ou mesmo uma aula de comunicação, né, que falo trazendo mais para o meu nicho, uma aula de comunicação que possa ser mais prática dentro daquela realidade. Por exemplo, você montar o Canvas, né, já com uma certa prática. Não sei, estou viajando aqui, né? Já com uma certa prática, imaginando os seus colaboradores ou parceiros atuando junto. Né? Não sei se isso é possível, mas se é possível visitar uma casa, né, ou viajar para outros lugares, né, e de que forma isso vai também afetar viagens que você não pode fazer. Eu estou há muitos anos sem férias, e se eu tivesse um óculos virtual, para mim seria uma terapia viajar para o exterior, sei lá. E o óculos virtual hoje em dia ele é bem mais barato, né? A gente tem mesmo um aqui que veio com alguma coisa, né? Nem comprei, ele veio com alguma coisa. É bem mais barato, e quando a gente está, essa coisa que você está falando assim, eu não sei se eu estou viajando, na verdade a parte da ideação é essa, né? Primeiro começar a viajar, e se eu consigo imaginar que é possível, talvez compense explorar um pouco mais, porque né, se a tecnologia permitir, é possível. E nessa coisa que você falou das mídias, né, com o pessoal das gerações mais velhas, as gerações mais velhas sempre existem, né? Elas vão, tipo, daqui a pouco a gente está chegando ali e vai evoluindo, né? Realmente, eu concordo com você que abriu a porteira, né, com as mídias, com o Facebook, e a pandemia foi levando do Facebook para o Zoom, e aí, daí em diante, né, agora bastam surgir novas coisas voltadas para esse público, para que eles possam... E você estava falando, eu pensei no yoga também. Aí a Sumara abriu o áudio, acho que você quer comentar alguma coisa, né, Su? Que a sua é professora de yoga. Então, é super interessante, eu acho, sim. Né? Eu tenho dado algumas aulas online, e é bem interessante isso. A única coisa, eu acho que fica assim, você teria o professor fazendo, né? Mas a limitação do aluno é que fica difícil da gente colocar, porque tem que sempre estar falando, pode isso, não pode aquilo, eu consigo até aqui, eu não consigo. Né? Então, essa seria... Eu pensei também, quando eu comecei a olhar, fiquei pensando, né? Mas teria, eu acho, um pouquinho desse entrave. Se você trabalha com pessoas jovens, super flexíveis, tá tudo certo, né? Mas para quem trabalha já, que eu trabalho com yoga terapia, então é individual, é um trabalho para cada um, é uma coisa, tem conversa na minha aula, é diferente.
né? Então, o que a pessoa está vivendo naquele momento, vai desenhando a aula que eu estou dando, né? E o exercício que ela vai fazer em casa. Então, E você aí está falando, não teria jeito. você está falando isso, eu acho que a gente ainda está um pouco longe tecnologicamente disso, mas eu acho que a gente vai ver ainda que é talvez uma experiência um pouco mais imersiva, né? Que misture talvez alguma coisa de realidade virtual com holografia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, em que em que a gente possa ter uma experiência imersiva em dois, né? Em que eu e você consigamos compartilhar numa realidade virtual um espaço. E eu acho que ainda falta um pouco de tempo para isso, mas eu acho que é uma coisa que vale ficar antenado, né? Para de repente estar na vanguarda quando isso surgir, né? Eu acho que exercícios de respiração, né? Técnicas básicas básicas não, né? Técnicas no geral, né? Nas respirações do yoga, aí eu acho que seria perfeito. Porque aí você vai mostrar e você vai ficar fazendo junto, né? E a pessoa vai fazendo aquilo e aí ela vai percebendo como que ela vai se colocar, onde que ela respira, onde que ela solta o ar, onde que vem, e tem um tempo, né? E como está no virtual, ela não se desespera, porque quando ela olha você fazendo, às vezes ela fica desesperada e se perde. Mas eu acho que para respiração, eu acho que seria um negócio fantástico. Como é para meditação, né? O Headspace, até no Netflix, é uma coisa fora do comum. Você estava falando, eu estava pensando exatamente no Headspace, que quando eu antes eu meditava sozinha, né? Mas quando eu peguei o Headspace, enfim, eu me acostumei, né? E você se acostuma, às vezes, até com a voz, né? E que é o Andy lá, que é o que fala na Netflix, mas tem outros, né? Tem em português também agora. E como pegou, né? Como cresceu. Eu lembro que teve uma palestra que eu estava dando disso aqui que a gente está fazendo, e que a tendência, essa palestra a mais antiga que eu fiz de tendência, que foi em 2016, por aí, que era do futuro do autoaprimoramento. E uma das tendências que eu trouxe na época era do Headspace, que eles fizeram uma cadeira de madeira bem bonita, assim, que era uma espécie de uma caverninha, e colocaram no meio de uma praça em São Francisco, e a ideia era que a pessoa pudesse sentar ali e tinha um tablet, né, com o aplicativo do Headspace. Então, você podia, na hora do seu almoço, sentar, você ficava protegidinho e fazendo a sua meditação no meio da praça. Era bem interessante. Era eles pegando essa... Você vê como mistura tudo, né? Vai misturando a tecnologia com a tendência do aprimoramento, com a tendência do bem-estar no trabalho, e as coisas são todas interconectadas, né? Acho que a Você Dani usa ia o falar algo. aplicativo também? Oi? Você usa o aplicativo também? Do Headspace? É. É Você usa o ótimo, né? aplicativo? Eu uso. Hoje eu recomendei para uma pessoa que perdeu 2 pessoas da família, uma numa semana, outra na outra, de Covid, e que ele entrasse. Não vou ensinar ninguém e pedir que ninguém medite numa hora dessa, nunca meditou, não é agora que vai. Mas no Headspace tem uma parte que fala sobre sono, né? E dentro desse lugar, ele tem uma das meditações que não é guiada, ninguém fala, são vibrações, são sons para atingir sono profundo. E são 30 minutos, é só você colocar. Então é bem legal. E eles estão com. Ele tá com aqueles programinhas que eles têm. Eu vi hoje, acho isso. Eles estão com um programinha para luto, viu, Su? Eles estão. Eu Eu não vou. vi. Se você. Mas me Dá uma fala. fuçada. Se Vou você dar não uma olhada. achar, Se eu não achar, eu te você me pergunto. fala. Que ele tá com um programa de luto, aqueles programas de 10 dias, né? Acho que são programas de 10 dias. Uhum. Ele tá com um programa específico de luto, acho que justamente por causa da Covid, né? Desculpa interromper, Dani, pode falar.
Não, imagina, eu tô curiosa, porque eu não conheço o Headspace, né? Vê no Eu medito. Netflix, Dani. Melhor lugar para você ser apresentada é o Netflix. Eu vou colocar aqui para Eu, quem tiver eu, me- interesse como é o nome. eu medito pelo É, Vivo Meditação e o Calm, que na verdade que é pago e é caro, mas tem uma versão gratuita que é a que eu uso, né? E eu ia falar dessa coisa ainda da realidade virtual. Eu fui professora de balé clássico, né? E eu fiquei pensando aqui, também relacionando a yoga, como é que no balé você tem que colocar as posições de maneira correta, até porque senão você se machuca, né? E assim, às vezes é necessário o instrutor ali, o educador, o professor, o educador, para ajudar você a se manter em alguma posição até que você ganhe aquela flexibilidade. Então, eu não sei até que ponto algumas situações podem não servir realmente para a realidade virtual. E Por assim, enquanto, né? por enquanto, pelo menos. Eu me lembrei também, assim, a primeira vez que eu vi assim, um entusiasmo enorme em relação a isso foi no shopping Piracicaba. Mariana, minha, era pequenininha, e no parquinho tinha uma máquina de dança que chamava Bounce. E aí você botava os óculos e você pisava, né, onde ia mandando ali, e a molecada dançava. Eu olhei aquilo e falei, que bárbaro, que tinha a ver com dança, que é uma coisa que tem a ver com a minha história de vida também. Então, eu falo, que bárbaro isso, né? Qualquer pessoa pode dançar. Você vê ali e você vai Que pisando como se lindo. fossem os gênios, sabe? Os gênios que Uhum. aquele brinquedo, só que era para pisar, né? Quer dizer, anos depois, a minha afilhada, anos mesmo, uns 15 anos depois, minha afilhada tem isso, né, na casa dela, pela TV. Ela não precisa pisar em nada, mas é só o óculos mesmo e ela vai tateando ali. Acho dançando. que é E demais, né? essa tecnologia é uma tecnologia que ela está nesse processo, né? Dela subiu a curva, só que aí, como ela não é tão refinada, aparecem coisas, todo mundo se empolga, mas a qualidade, né? As possibilidades não são enormes, aí ela dá aquela queda e aí começa a pegar de novo, e aí a coisa vai, né? E os usos, aí o mais legal, né? Porque é uma tecnologia. Mas os usos, se a gente for olhar essas últimas tendências aqui que eu mostrei, você vai ver que cada um desses usos está ligado com alguma outra questão, né? Está ligado com alguma outra necessidade e com alguma outra expectativa de consumo. Ah, esse zoom. Alguma outra expectativa de consumo que está surgindo também, e aí que ela vem a atender, né? Bom, para a semana que vem, então, vai ficar essa lição de casa aí. Eu vou mandar para vocês o, o PDF. E aí a gente vai vendo. O nosso trabalho aqui no SESC, ele vai até o nosso 8º encontro. Mas depois a gente pode ver se vocês fizerem o Canvas e quiserem me mandar para eu dar uma olhada, a gente pode combinar alguma coisa assim, tá? Porque aqui realmente não vai dar tempo até o 8º encontro de revisar o de cada um, porque a gente vai estar vendo os quadros até o final. Mas se alguém tiver feito alguma coisa, né, e aí quiser, a gente combina, a gente se fala no WhatsApp, enfim, vocês me mandam e a gente vê, né? Porque eu acho legal poder dar esse feedback para vocês também do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, gente, essa aula de novo, assim que estiver pronta, demora um pouquinho, porque o Zoom tem que subir na nuvem, avisar a gente, não sei o que lá. Mas assim que der, eu vou colocar no YouTube, eu posto nas mídias, mando o PDF para vocês. E na semana que vem, se tiverem alguma dúvida, me lembrem que a gente pode tirar no comecinho do encontro, tá bom? Tem algum recado hoje, Maurício? Não, tranquilo. Tudo bem. Legalzinho, então, gente. Então, uma boa semana para vocês
E a gente se vê na terça-feira que vem, então. Boa semana pra todo Tchau. mundo aí, até terça. Até terça, um beijo. Bom frio.